Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um encontro virtual da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. E hoje nós temos, por sugestão da professora Marli Knorce, que é coordenadora da Comissão de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, ela sugeriu um tema que me é muito caro, né? São os aspectos nutricionais da doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós conversamos sempre muito a respeito de medicamentos, né, e tratamentos farmacológicos. Nós vamos falar um pouquinho deles também aqui, mas nós vamos aqui tratar de assuntos muito fundamentais para a saúde de todos, né, que é a reabilitação e também a nutrição. Então, são duas questões muito caras para todos os pneumologistas. Para essa atividade, nós vamos contar com duas pessoas muito especiais, né? Nós temos a doutora Flávia Moraes, que é uma nutricionista, ela é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora adjunta do Departamento de Nutrição e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, eu começo agradecendo a doutora Flávia pela presença, né, por ter aceito o nosso convite, vai ser uma discussão bastante interessante. E temos também o Fábio Pita, né, o Fábio Pita, ele pediu para que eu o apresentasse, né, apenas como professor do Departamento de Fisioterapia da UEL. Eu tenho a impressão de que é porque ele acha que ele é muito conhecido, mas talvez não seja. Mas, olha, eu agradeço, Fábio, imensamente também você ter aceito a participação. Eu acho que vai ser uma discussão muito interessante. E eu quero também agradecer ao nosso pessoal de suporte da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que estão sempre presentes, tornando possível, né, esses encontros virtuais. Ao pessoal da Unimagem, que é responsável aí pela parte técnica da apresentação. E também quero agradecer aqueles que são nossos parceiros e que permitem que a gente continue fazendo essas lives, essas aulas, esses encontros virtuais que são tão importantes para realmente a atualização de todos, que é a Che, a Bayer, a Boehringer, a Chiesi, a Glenmark, a Janssen, a Sanofi, Vertex e Zodiac. Então, muito obrigada a todas essas empresas que são nossas parceiras. E nós vamos, então, fazer, e a todos aqueles que, também quero agradecer a todos aqueles que estão presentes, né, dizer que esse encontro sempre fica gravado, que quem não puder assistir ao vivo pode assistir posteriormente, mas que ao vivo é mais interessante, porque vocês podem, né, durante toda a apresentação, vocês podem fazer aí embaixo na tela, no Q&A, fazer as perguntas que vocês querem, né? A gente acha que o questionamento de vocês é sempre muito importante para que a gente possa realmente ter uma discussão mais produtiva. Às vezes, nem sempre aquilo que a gente acha mais importante é a dúvida do nosso ouvinte. Então, é muito importante que todos vocês participem. Então, a doutora Flávia vai começar a apresentação. Ela vai falar sobre a avaliação nutricional e evidências do efeito da intervenção nutricional. Então, a doutora Flávia vai ser a primeira palestrante. E depois nós teremos uma palestra também pelo Dr. Fábio, que será sobre o impacto do fenótipo nutricional sobre a capacidade de exercício. Então, podemos dar início com a doutora Flávia. Flávia, muito obrigada pela participação. E a hora que você quiser, você pode dar início à sua apresentação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite, doutora Irma, e parabenizo pelos encontros. Vou compartilhar a tela. Bom, então o tema que me coube é conversar com vocês sobre os aspectos nutricionais do paciente com DPOC, focando no comprometimento nutricional e na intervenção nutricional. Quando a gente pensa no comprometimento nutricional do paciente com DPOC, ele é considerado multifatorial.
e está associado à presença dos sintomas, aos quadros de exacerbação, à inflamação sistêmica, ao uso sistêmico de esteroides, ao aumento do metabolismo e do trabalho respiratório, e as comorbidades presentes, bem como a idade avançada, que é comum de nós observarmos nesses pacientes. E essas anormalidades nutricionais, elas vão predispor esse paciente a uma maior chance de imunodepressão e, consequentemente, ao aparecimento de infecções, e também vai predispor esse paciente a um maior risco de disfunções musculares, que vão contribuir para o aparecimento e ou agravamento dos problemas ventilatórios e para uma limitação da capacidade ao exercício. Nós podemos dizer que o binômio inflamação e redução do consumo alimentar vão contribuir para o aparecimento desse catabolismo proteico, que vai levar a uma perda de massa muscular, que é considerado uma característica comum a 3 condições comumente observadas no paciente com DPOC, que caracterizam um comprometimento do estado nutricional, que são elas a desnutrição, a sarcopenia e a caquexia. A desnutrição ela é definida como um estado subagudo ou crônico, que vai combinar graus variáveis de inflamação, associado à subnutrição ou a uma nutrição excessiva, e isso vai levar a mudanças na composição corporal e também a diminuição da capacidade funcional. A sarcopenia, por sua vez, é considerada hoje uma doença musculoesquelética, que pode ser primária, associada ao processo de envelhecimento, mas também secundária, cuja causa é multifatorial e está relacionada ao processo de adoecimento, principalmente nas doenças crônicas que envolvem um processo inflamatório na sua fisiopatologia, hábitos alimentares inadequados e a inatividade física. E para diagnóstico de sarcopenia, nós vamos ter a perda de força muscular como critério central, associado à perda de massa muscular e a uma redução da performance física. E a caquexia, por sua vez, é definida como sendo uma síndrome multifatorial associada à doença subjacente, que também é caracterizada por perda de massa muscular, associada ou não à perda de gordura, mas na caquexia a característica-chave é uma perda de peso grave e progressiva, associada obrigatoriamente à presença de processo inflamatório, sendo a combinação desses 2 fatores a principal característica dessa condição. As 3 condições, elas acabam sendo comuns no paciente com DPOC, em virtude da presença do processo inflamatório crônico, que acaba sendo exacerbado nos períodos de exacerbação da doença. Quando a gente vai olhar a literatura acerca da prevalência de desnutrição nos pacientes com DPOC, nós encontramos essa revisão sistemática com meta-análise publicada por Maia e colaboradores em 2017, que combinou os resultados de 11 estudos observacionais e demonstrou uma prevalência de desnutrição em torno de 37% em pacientes em unidade de pneumologia hospitalar. Os autores não fizeram uma análise de sensibilidade para ver prevalência de desnutrição somente nos pacientes com DPOC, mas eles já nos trazem uma informação importante de que a prevalência de desnutrição ela foi menor entre os estudos que avaliaram essa condição a partir do índice de massa corporal e não a partir de ferramentas mais adequadas e mais completas para esse diagnóstico. Nós conduzimos recentemente uma revisão sistemática para avaliar prevalência de desnutrição, especificamente em pacientes com DPOC, e o valor prognóstico dessa condição foi parte da dissertação de mestrado de uma aluna minha, que foi submetido o artigo para publicação no JPAN, que é uma revista da área de nutrição. Nós compilamos os resultados de 49 estudos e demonstramos uma prevalência média de desnutrição de 20%. Como vocês podem observar pelo gráfico do Forest Plot, a prevalência de desnutrição ela é bastante variável e a meta-análise apresentou uma alta heterogeneidade. Parte dessa heterogeneidade pode ser explicada pelo método utilizado para diagnosticar desnutrição, sendo a frequência de desnutrição significativamente menor
no subgrupo de estudos que fez o diagnóstico a partir do índice de massa corporal, em comparação ao subgrupo de estudos que usou alguma ferramenta integrativa para o diagnóstico de desnutrição. Além disso, também foi evidenciado uma maior prevalência de desnutrição naqueles pacientes com estágio mais avançado da doença, em comparação àqueles pacientes que foram classificados como GOLD 1 ou 2. Quando a gente foi ver a associação da desnutrição com desfechos clínicos e combinamos os resultados de 15 estudos observacionais, nós evidenciamos que a presença de desnutrição em pacientes com DPOC aumenta o risco de mortalidade em cerca de 2 vezes e aumenta o risco de exacerbação da doença em torno de 1,7 vezes. Além disso, pacientes desnutridos apresentaram pior qualidade de vida, quando combinados os resultados de 14 estudos que avaliaram qualidade de vida a partir do questionário St. George, foi evidenciado uma pontuação maior nos pacientes desnutridos em comparação aos pacientes sem desnutrição no score total, e também foi evidenciado uma pior capacidade funcional quando combinados os resultados de 13 estudos que avaliaram capacidade funcional pelo teste de caminhada de 6 minutos, sendo observada uma diferença na distância percorrida de 37 metros entre pacientes com e sem desnutrição. No que diz respeito à sarcopenia, nós também temos vários estudos na literatura mostrando a prevalência e o valor prognóstico dessa condição em pacientes com DPOC. Uma revisão sistemática com meta-análise de 23 estudos observacionais publicada no ano passado mostrou uma prevalência entre 15% e 34%. Essa variação foi dependente do método diagnóstico utilizado para identificar a sarcopenia, sendo a prevalência maior quando os estudos utilizaram apenas o critério de massa muscular reduzida. Os autores também demonstraram maior prevalência nos pacientes em estágio mais avançado da doença, e assim como a desnutrição, a sarcopenia apresenta uma associação positiva com pior função pulmonar, mensurada pelos valores de FEV1, menor tolerância ao exercício e menor qualidade de vida. Já quando a gente pensa no comprometimento do estado nutricional caracterizado pela caquexia, a literatura em pacientes com DPOC ela é mais limitada. Mas em 2019, um grupo de pesquisadores publicou um estudo envolvendo quase 1.500 pacientes a partir dos dados do estudo Eclipse, que tinham sido acompanhados por um período mediano de quase 3 anos, e eles demonstraram uma prevalência de caquexia variando entre 4,7% e 10,4%. Independente do critério diagnóstico, eles evidenciaram que a caquexia foi associada a um aumento de 3 vezes no risco de mortalidade. Observa-se, então, que tanto a sarcopenia, quanto a caquexia, quanto a desnutrição, elas acabam estando associadas a piores desfechos no paciente com DPOC. O nosso grupo de pesquisa tem estudado isso nos últimos anos e nesse ano nós pudemos publicar alguns trabalhos frutos de um projeto desenvolvido num hospital público aqui em Porto Alegre, com uma amostra de 240 pacientes com DPOC que ingressaram no hospital por um quadro de exacerbação da doença. Esse primeiro artigo publicado no Clinical Nutrition Aspen, nós demonstramos uma prevalência de sarcopenia de 16,3% na admissão do paciente no hospital, e os fatores que foram associados à maior chance do paciente apresentar sarcopenia foram a presença da desnutrição e o estágio da doença. Nessa amostra, a sarcopenia não foi preditora dos desfechos avaliados, que foram internação hospitalar prolongada e mortalidade. O segundo artigo publicado mês passado no European Journal of Clinical Nutrition, nós demonstramos que a prevalência de desnutrição no paciente com DPOC que ingressa no hospital por um quadro de exacerbação pode chegar até 50%,
sendo essa prevalência dependente do critério diagnóstico. E essa condição ela acabou sendo subnotificada quando utilizado um critério diagnóstico que foca no índice de massa corporal. Quando fomos avaliar o valor prognóstico da desnutrição nesses pacientes, nós demonstramos que a presença de desnutrição aumentou em mais de 2 vezes a chance do paciente permanecer hospitalizado por um período superior a 11 dias. Como eu havia comentado anteriormente, uma característica comum da sarcopenia, da caquexia e da desnutrição que está presente no paciente com DPOC por conta do processo inflamatório que vai gerar catabolismo proteico é a perda de massa muscular. Então, os estudos também têm se dedicado a avaliar exclusivamente a perda de massa muscular e o seu valor prognóstico, tanto em pacientes com DPOC ambulatoriais como naqueles hospitalizados. E o parâmetro mais analisado nos estudos é o índice de massa livre de gordura, que pode ser facilmente obtido a partir de um teste de impedância bioelétrica, calculado a partir dos dados de resistência e reactância. A literatura nos mostra que pacientes que apresentam um índice de massa livre de gordura reduzido, eles têm maior frequência de exacerbação da doença, pior função pulmonar, aumento de mortalidade e pior capacidade funcional. De fato, nós avaliamos o valor prognóstico do índice de massa livre de gordura nesse estudo conduzido no Hospital Nossa Senhora da Conceição, com a amostra de pacientes que ingressaram no hospital por exacerbação da doença, mas nós também tínhamos a intenção de verificar se outros marcadores de massa muscular também seriam preditores de desfecho, já que nem todo serviço de nutrição e hospital vai ter uma impedância bioelétrica para poder fazer a avaliação da massa muscular pelo índice de massa livre de gordura. Então, nós avaliamos nesses pacientes também a circunferência da panturrilha e a espessura do músculo adutor do polegar, que são indicadores antropométricos de massa muscular. A circunferência da panturrilha ela é medida com uma fita métrica na maior circunferência da panturrilha, no paciente posicionado sentado, com a perna num ângulo de 90 graus, e a espessura do músculo adutor do polegar ela é aferida com o auxílio de um plicômetro na mão dominante do paciente. Nós utilizamos pontos de corte validados para a população brasileira, tanto para a circunferência da panturrilha como para o EMAP, para indicar massa muscular reduzida, e pontos de corte validados para pacientes com DPOC, para dizer que o índice de massa livre de gordura estava reduzido. E nesse estudo, a massa muscular reduzida, identificada por valores reduzidos de circunferência da panturrilha e de índice de massa livre de gordura, foram preditores de desnutrição e de internação hospitalar prolongada, sugerindo a aplicabilidade de um parâmetro mais simples, fácil, rápido e de baixo custo para ser utilizado na avaliação da massa muscular desses pacientes. De fato, isso também foi confirmado num outro estudo publicado esse ano pelo nosso grupo de pesquisa, envolvendo uma amostra de pacientes com DPOC em programa de reabilitação pulmonar, então pacientes estáveis, que foram classificados como tendo massa muscular normal ou reduzida a partir da circunferência da panturrilha. Esses pacientes foram acompanhados por um período de 2 anos e foi avaliado a longo prazo o desfecho mortalidade. Pacientes com massa muscular reduzida, avaliada pela circunferência da panturrilha, eles apresentaram maior chance de ter um estágio mais avançado da doença, maior chance de apresentar pior qualidade de vida e uma chance cerca de 3,7 vezes maior de vir a óbito num período de 2 anos. Esses dados apresentados, eles reforçam a importância da avaliação do estado nutricional do paciente com DPOC, tanto no ambiente hospitalar como no ambiente ambulatorial, e nessa avaliação é preciso que se faça um diagnóstico acurado da desnutrição, da sarcopenia e da caquexia.
utilizando métodos validados, né? Então, para diagnóstico de desnutrição, nós temos algumas ferramentas que foram validadas, que vão levar em consideração vários critérios, que não só a relação do peso e estatura, avaliada pelo índice de massa corporal. Para diagnóstico de sarcopenia, recomenda-se o critério diagnóstico proposto recentemente pelo Consenso Europeu, que leva em consideração a força muscular reduzida, que pode ser avaliada por dinamometria, a massa muscular reduzida, que pode ser avaliada por impedância bioelétrica, mas também pela circunferência da panturrilha, e a performance física reduzida para diferenciar e dizer que esse paciente tem uma sarcopenia severa, que pode ser avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos. E a caquexia, a partir do consenso proposto por Evans e colaboradores, que vai levar em consideração, além da perda de peso, alguns exames laboratoriais e um consumo alimentar reduzido. E aqui é só para reforçar que, além do que já mostrado anteriormente pelas meta-análises, que o índice de massa corporal ele acaba subnotificando a prevalência de desnutrição, nessa amostra de pacientes exacerbados avaliados no estudo conduzido no Hospital Nossa Senhora da Conceição, nós também vamos demonstrar que o IMC subdiagnostica a desnutrição e apresenta uma sensibilidade de 39%, com uma concordância muito ruim com o método considerado referência. Tendo em vista a elevada prevalência de comprometimento nutricional, se nós formos pensar na intervenção nutricional para manejar desnutrição, caquexia e sarcopenia, é importante primeiro que a gente tenha consciência de que o objetivo da terapia nutricional ele vai ser diferente se eu estiver diante de um paciente estável ou se eu estiver diante de um paciente exacerbado. Quando a gente está diante de um paciente com DPOC estável, o objetivo da terapia nutricional vai ser promover um aumento e ou a manutenção do peso e da massa magra. Já no paciente exacerbado, o nosso objetivo vai ser minimizar a perda de peso e de massa magra, mas pensando que a gente não pode piorar a hipercapnia, normalmente observada nessas condições, e os sintomas respiratórios. Por isso que quando a gente pensa no paciente estável, a nossa recomendação vai ser de uma oferta hipercalórica e hiperproteica, e quando a gente pensa no paciente exacerbado, nós vamos pensar numa oferta normocalórica e hiperproteica. Por que não aumentar caloria no paciente exacerbado? Porque já foi demonstrado há cerca de 20 anos por Talpers e colaboradores, numa amostra de pacientes com DPOC exacerbado, que à medida que eu aumento a oferta hipercalórica, eu aumento a produção de CO2 de forma linear, e isso pode não ser desejável para um paciente que já está retendo mais CO2. Nesses pacientes, a suplementação nutricional acaba sendo de extrema relevância, sendo essa a única recomendação de cuidado nutricional que nós temos nas diretrizes do GOLD, de que paciente desnutrido com DPOC deve receber suplemento nutricional. E essa recomendação é fundamentada por algumas revisões sistemáticas com meta-análise que nós temos disponíveis na literatura. A primeira delas, publicada em 2012 por Ferreira e colaboradores, uma revisão sistemática da Cochrane envolvendo 17 estudos, que embora não tenha demonstrado efeito da suplementação nutricional na capacidade ao exercício, nos marcadores de função pulmonar e na qualidade de vida, demonstrou um aumento do peso nos pacientes que receberam a suplementação, o qual foi mais expressivo naqueles pacientes que tinham um comprometimento nutricional prévio. Benefício da suplementação também foi demonstrada posteriormente por Collins e colaboradores, numa revisão sistemática com meta-análise de 12 ensaios clínicos randomizados, que foram combinados e evidenciada uma melhora na pressão inspiratória máxima e na pressão expiratória máxima no grupo que recebeu a suplementação nutricional. Nós também conduzimos uma revisão sistemática com meta-análise de 32 ensaios clínicos randomizados, envolvendo mais de 1.500 pacientes com DPOC,
para avaliar o efeito da suplementação nutricional oral hipercalórica e hiperproteica, ou hiperproteica ou hipercalórica, em parâmetros nutricionais. Esse estudo ainda não está publicado, foi submetido por British Journal of Nutrition há um mês e estamos aguardando resposta do editor. Mas nós conseguimos demonstrar também que a suplementação promove aumento do peso, aumento da massa livre de gordura e melhora da força do aperto de mão. Numa análise de subgrupo, fica sugestivo que esse benefício ele é mais acentuado quando o paciente recebe suplementação de proteína, em comparação a quando ele recebe suplementação hipercalórica apenas. Pensando numa atualização maior sobre intervenção e cuidado nutricional do paciente com DPOC, fica a sugestão de leitura das diretrizes publicadas em 2020 da Academia de Nutrição e Dietética. O que eu quero chamar a atenção para encerrar a apresentação é de que tudo que se tem publicado sobre cuidado nutricional no paciente com DPOC tem um grau de evidência ainda fraco, mostrando que a gente ainda precisa de grupos de pesquisa que se dediquem ao estudo do cuidado nutricional nesse grupo específico de paciente, mas há um consenso entre os especialistas que conduziram essa diretriz de que esse cuidado nutricional ele é imperativo, haja vista a associação demonstrada entre desnutrição, caquexia e sarcopenia, com piores desfechos clínicos nesse grupo de pacientes. Agradeço a atenção e me coloco à disposição depois para esclarecimento de dúvidas. Bom, acho que agora nós vamos passar. Flávia, olha, fiquei muito agradecida pela excelência da sua aula. Parabéns, uma aula fantástica. Acho que as pessoas não podem perder a oportunidade de te perguntar coisas, né? Então, usem o QIA, porque a Flávia, vocês viram aí que ela tem não só conhecimento, como tem vivência em nutrição e trabalha com isso, produz cientificamente com isso. Então, façam perguntas que a gente vai ter um bom debate depois. Muito obrigada, Flávia. Excelente apresentação. E agora eu vou convidar o Fábio Pita para a segunda apresentação. Eu disse inicialmente que o Fábio era professor do Departamento de Fisioterapia da UEL e que ele achava que ele era muito conhecido por causa disso, ele é mesmo, né? Mas eu só quero dizer também que eu posso brincar com o Flávio, porque o Fábio foi meu aluno de mestrado, então a gente já tem um longo relacionamento aí pela frente, a gente já sabe das brincadeiras. Fábio, você se sinta à vontade para se apresentar de uma forma mais completa e vamos lá para a sua aula, que seria do impacto do fenótipo nutricional sobre a capacidade de exercício. Muito obrigado, doutora Irma. Me ouve bem, né? Queria agradecer demais o convite, doutora Irma. Sempre um prazer revê-la. Foi minha orientadora, né? Eu não sabia se eu mencionava isso ou não, se ela queria que eu mencionasse isso ou não, mas deixa eu já deixar isso claro, que ela é minha eterna chefe, né? Doutora Irma eu conheço desde a época que eu tinha bastante cabelo ainda, então faz bastante tempo já. Doutora Irma, é sempre um prazer revê-la, mesmo que virtualmente, diante das circunstâncias atuais, e espero que possa revê-la ao vivo em breve. Muitíssimo obrigado pelo convite. Gostaria também de agradecer a doutora Marli pelo contato, também o pessoal da SBPT e o pessoal da técnica. Muito obrigado mesmo. Sabe, doutora Irma, eu tentei me apresentar só como professor da UEL, porque eu estou tentando seguir os seus conselhos de ser apresentado da forma mais humilde possível. Me lembro bem quando a senhora falou isso para mim, né? Então, até agora está dando certo, eu vou continuar nessa linha de trabalho. Então, é só por isso, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente seguir em frente. Vocês devem estar vendo por aí já, né? Então, a gente vai conversar sobre um pouco dos fenótipos nutricionais e a relação desses fenótipos com a capacidade de exercício. E, na verdade, eu pedi licença para o pessoal da organização para até expandir um pouquinho essa conversa e trazer também um pouquinho sobre atividade física na vida diária, né? Então, a gente vai além um pouquinho da capacidade de exercício e vai discutir um pouco também o nível de atividade física
diária e a relação com esses fenótipos e até outras coisinhas mais também, como força muscular e assim por diante. Queria dizer também que a minha linha de trabalho é muito mais em cima da capacidade de exercício e da atividade física diária do que da parte nutricional. Então, espero poder suprir, né, essa ponte entre os dois mundos, de acordo com a experiência que a gente tem nesses desfechos. Essa foto a Flávia já mostrou na apresentação dela, é uma foto antiga, né, e ela mostra como a gente entendia os perfis fenotípicos de pacientes com DPOC muitos e muitos anos atrás, e a gente tem essa imagem muito fixa na nossa cabeça até hoje, né? Então, esses são os perfis de fenótipos de DPOC que a gente pensa vindo de muitos anos atrás, né? Mas a gente sabe que a doença evoluiu muito em termos de entendimento. A gente entende muito mais os perfis desses pacientes hoje em dia do que simplesmente defini-los assim, baseado em enfisema e bronquite crônica. Então, a gente entende muito melhor hoje que a doença, ela tem um componente respiratório, um componente sistêmico, que se misturam, se relacionam muito, mas a gente sabe muito bem que a obstrução das vias aéreas, a hiperinsuflação, dispneia, hipersecreção, limitação da amplitude de movimento da caixa torácica acabam estando relacionados muito mais com a parte respiratória da doença, e existe uma parte sistêmica da doença, que envolve a disfunção de músculos periféricos, com fraqueza, fadiga e perda de massa muscular, a disfunção de músculos respiratórios, que não acontece de forma mais prevalente, né? Não são todos os indivíduos que têm essa disfunção, mas ela acontece também. São indivíduos que são caracterizados por descondicionamento físico e também muitas vezes por hipoxemia e hipercapnia. E o que a gente destaca aqui desses componentes sistêmicos da doença, que a gente entende um pouco melhor hoje, são as alterações na composição corporal, que também estão nesse lado aqui da figura, por serem considerados componentes sistêmicos da doença, mas que tudo meio que se mistura, né, e tudo, algumas características em alguns pacientes, outras características em outros pacientes, tem alguns que têm essa, mas não tem aquela, outro tem aquela, mas não tem essa, e isso vai formando um complexo de perfis muito mais difícil de entender do que a gente entendia anos atrás, né? E parte da formação desses fenótipos diferentes de pacientes com DPOC, né, tem perfis de pacientes muito diferentes entre si. Parte dessa dificuldade, né, e nessa complexidade em classificar esses perfis fenotípicos vem também de alterações na composição corporal. E é nesse foco que a gente vai continuar a partir de agora nessa apresentação. Queria também chamar a atenção que tem outras coisas que não são necessariamente só respiratórias, nem só sistêmicas, que são decorrentes desse complexo que junta as duas coisas na DPOC, né? A inatividade física, ela acaba sendo decorrente tanto da parte ventilatória, principalmente da dispneia, quanto também da parte sistêmica e muscular. A ansiedade e depressão também vem daí, a diminuição da qualidade de vida, a diminuição da funcionalidade, que é o que a gente considera como sendo as atividades de vida diária do paciente. Então, tudo isso aí vem da soma de todas essas características e desfechos da doença. Então, é uma doença complexa, cheia de nuances, cheia de diferentes características que se apresentam em alguns pacientes e outras não, e que formam aí um leque de perfis fenotípicos, né? E a gente vai focar hoje nesses perfis no que diz respeito às alterações da composição corporal, certo? A gente poderia aprofundar em perfis fenotípicos muito mais do que só das alterações de composição corporal, mas é onde a gente vai focar na apresentação de hoje. A composição corporal, ela se refere à quantidade e distribuição de tecidos no corpo humano. Sabem muito bem isso, porém não é tão simples assim, né? Se você compara, por exemplo, os indivíduos apenas baseados no índice de massa corpórea, como a Flávia já levantou muito bem, né, no começo da apresentação dela, você perde discernimento e perde capacidade discriminativa. Então, a gente tem aqui dois indivíduos com o mesmo IMC e com o mesmo peso, mas com características corporais completamente diferentes, né? Então, se você classifica esses indivíduos baseado ou só no IMC, ou só no peso, ou nas duas coisas, você perde nuances importantes no que diz respeito às variações da composição corporal. Então, peso e classificação pelo IMC não necessariamente levam em consideração as características da composição corporal. E a gente sabe também que a composição corporal é um determinante muito mais forte do que o IMC, tanto para mortalidade quanto para estado de saúde, que também a Flávia já cobriu muito, muito bem na apresentação dela. Então, é só reforçando aqui mensagens que a gente já teve, né, como definições na apresentação da doutora Flávia. Então, quando a gente fala de composição corporal e uma definição um pouco mais fina, né, um pouco mais polida,
desses fenótipos, para onde que a gente tem que ir? Se a gente vai fugir do INC, a gente vai falar, então, de massa de gordura e de massa livre de gordura, e das anormalidades nesses dois desfechos como criadores de perfis fenotípicos, de composição corporal. Então, você tem indivíduos, né, como aquele fortão da foto anterior, com uma relação entre massa de gordura e massa livre de gordura, e quando você tem o outro indivíduo, você tem uma relação completamente diferente, mesmo sendo indivíduos com o mesmo IMC e mesmo peso. Então, esses dois desfechos, eles permitem que a gente entenda muito melhor esses perfis fenotípicos do que se a gente simplesmente usasse IMC ou peso. E essas anormalidades, elas afetam o prognóstico, são determinantes importantes de desfechos em indivíduos com DPOC, e a gente também já ouviu isso na apresentação anterior, né? Então, com base nesses dois desfechos aqui, a gente pode, né, de acordo com a literatura, não é o único jeito de você classificar perfis fenotípicos de composição corporal, mas a gente pode usá-los para estratificar esses indivíduos em fenótipos metabólicos, né? E o que a literatura tem usado, e de novo, vou reforçar que não é o único jeito de você classificar, mas é uma classificação que eu vou adotar aqui hoje para facilitar o entendimento, né, baseado nos estudos que eu vou mostrar, é o fenótipo metabólico de composição corporal normal, fenótipo metabólico de obesidade, aquele de sarcopenia ou caquexia, também como já coberto na apresentação anterior, as diferenças entre essas duas características, e o indivíduo que soma a obesidade com a sarcopenia, ou a chamada obesidade sarcopênica. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses fenótipos aqui e discutir as características deles em relação principalmente à capacidade de exercício e atividade física na vida diária. Então, quando a gente fala de índice de massa livre de gordura, né, e de índice de massa livre de gordura, ou índice de massa magra, ou índice de massa de gordura, ou de massa gorda, a gente pode levar em consideração valores de referência que foram publicados recentemente, e é isso que eu usei nessa divisão aqui, porque é isso que é usado nos estudos que o nosso laboratório tem desenvolvido. Então, só para vocês saberem, essas são as referências aqui que a gente está usando para essas classificações fenotípicas. Como eu falei, não é o único jeito, mas é um jeito da gente seguir a conversa aqui hoje, né? Então, como é que a gente classifica o indivíduo com alterações metabólicas e, consequentemente, os encaixa em fenótipos? A gente usa, por exemplo, o percentil 10, e no que diz respeito ao índice de massa livre de gordura. Indivíduos que têm menos do que tem massa livre de gordura menor do que o percentil 10 dos valores de referência, se, nesse caso, a resposta aqui é sim, eles têm o índice de massa livre de gordura alterado. E se eles não estão na faixa de menor do que 10%, menor do que o percentil 10%, então eles têm, do ponto de vista de massa livre de gordura, uma composição corporal normal. E se a gente fala, por exemplo, índice de massa de gordura, a gente usa o percentil 90, acima do percentil 90. Se o indivíduo tiver uma alteração com índice de massa de gordura acima do percentil 90 do valor de referência, ele tem um índice de massa de gordura alterado. E se ele não tiver, né, não tiver nessa faixa de acima do percentil 90 do índice de massa de gordura, ele tem, do ponto de vista de massa de gordura, uma composição corporal normal. Então, a gente pode formar fenótipos aqui baseado nessas características. Então, se a gente tiver, por exemplo, um indivíduo que não tem aumento de massa de gordura e não tem diminuição da massa livre de gordura, a gente forma aqui o perfil fenotípico metabólico de normalidade. Se a gente pega um indivíduo que tem uma alteração no índice de massa de gordura, ou seja, está acima do percentil 90, com alteração, portanto, mas não tem uma alteração de índice de massa magra, então a gente tem um indivíduo chamado de obeso, com alteração do índice de massa de gordura, sem alteração necessariamente do índice de massa livre de gordura. Se a gente pega um indivíduo que não tem alteração da massa de gordura, mas tem uma alteração da massa magra, a gente chama de sarcopênico. E, por outro lado, se a gente soma as duas alterações, ou seja, um indivíduo que está na faixa, né, acima do percentil do índice de massa de gordura para ser considerado como alterado, e também abaixo do percentil de massa magra para ser considerado alterado, é como a gente classifica o indivíduo como obeso sarcopênico. Então, esses perfis foram usados por um pesquisador brasileiro chamado Felipe Machado. Eu fiquei muito feliz, porque agora há pouco eu olhei a lista dos participantes e eu vi o Felipe Machado aí dentre os participantes. Foi um ex-orientando nosso lá do laboratório, né? Mais ou menos como aconteceu comigo com a doutora Irma. Ele fez um mestrado lá com a gente e ele foi ganhar o mundo depois disso, né? Então, ele está fazendo hoje o doutorado dele na Holanda. Inclusive, ele está na Holanda agora e eu estava olhando a hora que agora, se for fazer
a conta da hora deve ser quase 2 horas da manhã lá para o Felipe, né? Então, o Felipe está firme e forte lá na Holanda, plena 2 horas da manhã, prestigiando. Obrigado, viu, Felipe? Então, o Felipe publicou um artigo exatamente sobre isso, né, em parceria com o grupo da Holanda, onde ele está trabalhando, foi publicado agora 2 anos atrás. E nesse estudo, foram envolvidos 270 indivíduos com DPOC que foram classificados de acordo com esses 4 perfis fenotípicos. 39% dos indivíduos foram caracterizados como normal, né, do ponto de vista de fenótipo metabólico, 13% como obesos, 21% como sarcopênicos e 27% como obesos sarcopênicos. Isso aqui está mais ou menos em linha dentro das faixas que a doutora Flávia também descreveu dentro, né, da apresentação dela agora há pouco. Então, essa foi a distribuição. Essa é uma amostra de indivíduos da Holanda, tá? Não são indivíduos brasileiros, aqui no caso. Os resultados mostraram, quando a gente compara esses 4 grupos de indivíduos no que diz respeito à sua capacidade de exercício, e aqui a gente está falando de teste da caminhada de 6 minutos, os indivíduos sarcopênicos e os indivíduos obesos sarcopênicos têm uma capacidade de exercício diminuída em relação aos outros 2 grupos. Então, o grupo obeso tem a sua capacidade de exercício relativamente preservada, né, em relação ao normal, e os sarcopênicos e obesos sarcopênicos têm uma capacidade diminuída. Se a gente olhar em termos de atividade física na vida diária, um dos desfechos principais é o tempo gasto em atividade física moderada e vigorosa. E aqui, ao comparar os 4 grupos, a gente percebe que os obesos sarcopênicos têm um nível de atividade física diminuído na vida diária, e também uma capacidade, como a gente acabou de ver no outro slide. E, interessantemente, a gente olha os sarcopênicos, e os sarcopênicos parecem ter um nível de atividade física aumentada, né? Não, assim, não é estatisticamente significante, tem uma grande variância aí, conforme a gente pode ver, mas o resultado mais chama atenção do ponto de vista estatístico é uma diminuição da atividade física diária nos indivíduos obesos sarcopênicos. A mesma coisa acontece se a gente mudar de desfecho e pensar em termos de passos por dia, né? Que passos por dia é outro desfecho de atividade física. O ANOVA deu uma diferença limítrofe, né? Só que o pós-teste não pega essa diferença, porque a diferença é muito limítrofe. Então, a gente tem que olhar e entender clinicamente esse resultado aqui, que existe uma diferença, mas que o poder do estudo não deixou aparecer. Então, a gente percebe, né, visualmente, que o grupo obeso sarcopênico também tem um número de passos menor do que os outros grupos, refletindo a mesma coisa que acontece no tempo gasto em atividade física moderada. Então, o que a gente entende desses resultados? Se a gente comparar os 4 perfis fenotípicos, a gente percebe que fenótipos metabólicos estão associados com características físico-funcionais e com atividade física na vida diária também, em indivíduos com DPOC, não só com a capacidade de exercício, mas com o nível de atividade física diária também. Então, como é que a gente quebra isso em mensagens mais simples? Os pacientes obesos apresentaram características relativamente preservadas e similares às de pacientes com composição corporal normal. Então, comparando esses 2 grupos, não foram mostradas diferenças. Aí eu esqueci de falar uma coisa, na verdade, a força muscular também foi diminuída nos indivíduos sarcopênicos e obesos sarcopênicos. Então, isso refletiu também aquilo que a gente viu em termos de capacidade de exercício, tá? Não só a capacidade de exercício e atividade física, mas a força muscular também. E se a gente avançar nas mensagens, a obesidade sarcopênica é aquela que prejudica mais os indivíduos, né? Esses pacientes com esse perfil são os mais prejudicados, e isso é considerando as reduções que acontecem na capacidade de exercício, na atividade física na vida diária e também na força muscular. Em todos, esse grupo é o grupo mais prejudicado. E se a gente pensar em sarcopenia sem a obesidade associada, esses pacientes apresentam os mesmos prejuízos que os pacientes com obesidade sarcopênica, porém, a diferença é no nível de atividade física na vida diária. Eles não são inativos fisicamente, tão inativos fisicamente quanto o grupo obesidade sarcopênica. Então, é uma adaptação que o Felipe fez. Aliás, eu tenho que agradecer muito o Felipe por esses slides, que a grande maioria desses slides aqui foi o Felipe que fez. Eu me apropriei deles, né? Então, se a gente entender um pouco melhor aquela questão básica da relação entre ingesta e gasto, o indivíduo com composição corporal normal tende a ter um balanço energético mais estável, em que não tem perda nem ganho de peso. E isso é influenciado por diversos fatores, né? Desde os padrões dietéticos e padrões de atividade física, é influenciado por fatores ambientais e sociais, que por sua vez influenciam padrões dietéticos de atividade física. A gente tem também a individualidade biológica, influenciando direta ou indiretamente sobre esses desfechos.
E a gente tem também a reserva de energia em forma de gordura, e isso influencia diretamente para onde que essa balança vai pender. Então, para onde que ela pode pender? Por exemplo, pode ter um gasto maior em relação à ingesta, vai pender a balança para o lado da perda de peso, de massa, e esse indivíduo vai tender a desenvolver sarcopenia, né? E daí, a gente percebe que a reserva de energia desse indivíduo acaba, por meio de gordura, acaba sendo diminuída. Por outro lado, a balança pode pender para o outro lado e ter uma ingestão maior do que o gasto, e a balança vai pender para o lado do ganho. E daí o ganho está relacionado ao perfil fenotípico da obesidade, com uma reserva de energia em forma de gordura maior em relação aos outros perfis. Os fenótipos metabólicos, eles podem ser entendidos por si, como foi ali, ou como também a gente pode tentar complicar um pouquinho essa questão, colocar ali perfis de atividade física junto com os perfis metabólicos. Então, o estudo anterior do Felipe, ele não levou em consideração o nível de atividade física, se o indivíduo era ativo fisicamente ou não. Então, a gente acabou desenvolvendo outro estudo e aprofundou nessa linha de determinar se a atividade física tinha uma influência direta sobre os perfis metabólicos ou não, ou uma relação, não uma influência necessariamente, mas uma relação. Então, como foi a classificação do fenótipo metabólico? Foi exatamente do mesmo jeito que no estudo anterior, tá? Então, não muda em nada, eles foram classificados exatamente da mesma forma. E a classificação de ativo ou inativo fisicamente foi feita como? Foi feita baseada no que a literatura internacional recomenda, né? Então, a gente hoje ainda usa, embora com limitações, o critério de atividade física moderada vigorosa para classificar alguém como ativo fisicamente ou não. Então, os guidelines internacionais indicam que se o indivíduo realiza mais de 30 minutos por dia de atividade física moderada vigorosa, ele é classificado como fisicamente ativo ou não. Então, se ele cumpre esse critério, ele é considerado como fisicamente ativo, e se ele não cumpre esse critério, ele é considerado como fisicamente inativo. Esse é um critério com grandes limitações, que está caindo ao longo do tempo, porém, ele ainda é utilizado, principalmente nos canais mais oficiais, assim, em termos de guidelines, e é o que foi usado nesse estudo aqui, porque é o que é recomendado ainda hoje internacionalmente. Esse estudo envolveu 176 indivíduos com DPOC, aqui nesse caso uma amostra brasileira, em que eles eram separados, então, não só dentro do seu fenótipo metabólico, mas também como ativos e inativos. Então, aqui a gente percebeu nesse estudo 39% de indivíduos obesos, um número muito parecido com a outra amostra do estudo anterior do Felipe, sendo que a distribuição entre inativos e ativos ficou mais ou menos parecida ali, né? Não teve uma grande diferença. Nos indivíduos, eu estou falando agora do composição corporal normal, tá? Esse primeiro grupo que eu falei é composição corporal normal. Esse aqui é o grupo dos obesos, né? 16% de obesos. Daí a gente tem também uma distribuição entre ativos e inativos relativamente similar, ali, um pouquinho mais de inativos, né? Mas não é uma diferença tão grande assim entre esses dois perfis de atividade física. Quando a gente fala do sarcopênico, a gente também tem um perfil relativamente similar em termos de prevalência de indivíduos sarcopênicos ativos e sarcopênicos inativos fisicamente. A maior diferença a gente vai perceber de novo quando a gente cai para o grupo da sarcopenia mais obesidade, em que a gente percebe uma porcentagem muito maior, na verdade o dobro de indivíduos que são fisicamente inativos em relação àqueles que são ativos. Então, só por isso aqui, né, dentre esses 24% aqui dessa população de indivíduos com DPOC, a gente já percebe que é muito mais comum a inatividade física dentro de indivíduos, muito mais prevalente, né, a inatividade física dentro de indivíduos sarcopênicos obesos em relação aos outros perfis. Isso é refletido também na capacidade de exercício, a gente olhando no teste da caminhada de 6 minutos aqui, né, e aqui vocês veem os 8 grupos, tá? Então, os primeiros 2 grupos, os 2 box plots são composição corporal normal, ativo e inativo fisicamente. E daí, por diante, os grupos obeso, sarcopênico e obeso sarcopênico, com seus respectivos grupos ativo e inativo. Se você olhar o último box plot, né, do gráfico à sua esquerda, você vai ver diferenças do grupo sarcopênico obeso inativo em relação aos outros grupos. Não é em relação a todos os outros grupos, mas existem diferenças entre esse grupo e outros. E isso é em termos de teste da caminhada de 6 minutos em porcentagem do predito. E quando a gente pega o valor absoluto em metros, a gente percebe exatamente o mesmo perfil com indivíduos sarcopênicos obesos, inativos, tendo uma capacidade de exercício diminuída em relação aos outros perfis.
Com relação à força muscular periférica, a gente percebe o mesmo resultado, de novo, sarcopênicos obesos caracterizados por inatividade sendo piores do que os outros, né? Olha só como é pior você ser um sarcopênico obeso inativo em relação ao sarcopênico obeso ativo fisicamente. Então, isso dá um novo ingrediente aqui nessa sopa, né? Que é o fato não só do indivíduo ser sarcopênico obeso, ser pior, mas ele também ser inativo fisicamente, e isso traz ainda consequências ainda piores para ele. A mesma coisa a gente percebe na força de membros superiores, aqui no caso é o bíceps, né? Mas outros músculos foram avaliados nesse estudo também. Então, no gráfico da esquerda é a força de quadríceps femoral, força de perna, e no gráfico da direita, força de membros superiores, de novo, refletindo o mesmo perfil de pior caracterização nos indivíduos sarcopênicos obesos inativos fisicamente. Eu sei que não é o tópico dessa apresentação, mas até em termos de função pulmonar, com o VF1 aqui, a gente tem o grupo sarcopênico obeso inativo com função pulmonar pior em relação a outros grupos também. Então, não só estamos falando de capacidade de exercício e atividade física, mas até em termos de função pulmonar também. Então, a gente conclui desse estudo que a obesidade sarcopênica, mas a inatividade física é aquela que traz maior diminuição na capacidade de exercício, na força muscular periférica e na função pulmonar, delimitando aí um perfil ainda pior do que só o perfil obeso sarcopênico, mas o obeso sarcopênico fisicamente inativo é uma população-alvo ainda mais importante do que simplesmente a população-alvo que já tinha sido delimitada no estudo anterior, que é a obesidade sarcopênica. Queria agradecer mais uma vez ao convite dos organizadores, queria agradecer também a todos os presentes por estarem aí firmes e fortes até essa hora da noite, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Fábio, pela apresentação, excelente apresentação também, com muitas informações diferentes, né? Agora eu queria chamar também a Flávia para participar da discussão. Flávia? Nós temos aqui, Flávia, uma manifestação do professor José Eduardo Delfini Cansado. Ele dá um parabéns pela aula, pela excelente aula. E ele faz uma pergunta, eu acho que essa é para você. Em pacientes com DPOC estável, qual a melhor forma de suplementar proteína e como calcular a dose diária? Obrigada, professor José. Em paciente com DPOC estável, a gente precisa... Primeira pergunta em relação à dose, né? Em geral, a gente calcula a oferta e a necessidade proteica pensando no peso atual do paciente. Então, numa oferta de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. A forma de suplementar proteína, pensando numa resposta baseada em evidência, a gente não tem uma resposta de qual é a melhor forma de suplementar proteína no paciente com DPOC. Dentre os ensaios clínicos que nós incluímos na revisão sistemática, que é parte do doutorado da nutricionista Simone, que nós conseguimos numa análise de subgrupo ver uma tendência de que o benefício é maior quando a gente faz essa suplementação proteica, nós tivemos 10 ensaios clínicos que fizeram suplementação exclusiva de proteína, e só um deles, que foi publicado o ano passado, fez a suplementação com whey protein. Eles utilizaram 16 gramas, mas eles não utilizaram só o whey protein, eles utilizaram uma bebida que tinha 16 gramas de whey, mas tinha magnésio e vitamina C. Eles mostraram melhora significativa do índice de massa livre de gordura, da força, de parâmetros inflamatórios e da qualidade de vida depois de 8 semanas. Quanto suplementar vai depender do quanto de proteína que o meu paciente come, né? Então, eu preciso fazer uma avaliação de qual é o consumo médio de proteína, que pela prática que a gente tem no ambulatório do Serviço de Reabilitação Pulmonar da Santa Casa, a grande maioria dos pacientes, eles têm um consumo de proteína abaixo da necessidade. E a gente acaba, naqueles casos que apresentam desnutrição ou apresentam já redução de força em massa muscular, fazendo a suplementação. Mas essa suplementação de quantidade precisa ser guiada por quanto falta o paciente comer em relação à necessidade dele, que a gente vai calcular com base no peso entre 1,2 e 1,5 gramas por quilo dia,
pensando numa oferta mais hiperproteica num paciente que tem um maior comprometimento nutricional. Então, não tem como a gente pensar numa oferta padronizada que a gente possa orientar para todos os pacientes, porque isso precisa ser uma prescrição individualizada de acordo com o consumo de cada paciente. Pode ser whey? Pode, a gente não tem uma resposta de o que seria melhor. Dentre esses 10 ensaios clínicos, 5 deles fizeram suplementação exclusiva de creatina, né? Mas a gente não conseguiu fazer uma análise específica para ver se os estudos só com creatina eles mostrariam um benefício e se nós deveríamos suplementar especificamente creatina. Então, na prática, no paciente estável, a gente pode pensar, vou avaliar o consumo de proteína. Se ele estiver com um consumo de proteína abaixo da necessidade, o que o nutricionista costuma fazer como primeira alternativa? Tentar aumentar o consumo de alimentos fontes. Nem sempre a gente consegue aumentar o consumo de alimentos fontes, carne, leite, ovo e derivados. Se eu não consigo aumentar o consumo de alimentos fontes, aí eu vou partir para a suplementação. No ambulatório, a gente recomenda o uso ou do whey protein ou da albumina. E aí a quantidade, como eu comentei, vai variar de acordo com o que o paciente come e o que falta para atender a necessidade, que no nosso ambulatório eles trazem para a gente um registro da alimentação, e aí a gente consegue fazer uma avaliação mais quantitativa para fazer uma orientação de suplementação mais individualizada. Obrigada, Flávia. Eu vou pegar uma carona só para te fazer uma pergunta complementar a essa do cansado, que seria com relação ao volume da suplementação. Quando você faz suplementação, o volume e o momento, né? Se você faz durante a alimentação, depois entra, divide as refeições em vários momentos do dia. Quando a gente está diante de um paciente com DPOC que tem comprometimento do estado nutricional, que tem um fenótipo mais exacerbador, que ele vai ter já um apetite reduzido por conta dessa resposta inflamatória, que ele vai comer menos porque ele cansa para comer, a gente acaba utilizando como alternativa aumentar a frequência de refeições no dia e como uma segunda alternativa aumentar a densidade calórica das refeições para poder dar um menor volume. Em relação à suplementação da proteína especificamente, a gente não tem esse tipo de estudo em paciente com DPOC, mas extrapolando de outras condições, o que se sabe é que a suplementação de proteína pós-exercício parece ser mais efetiva para estimular a síntese de massa muscular. Então, nesses pacientes que a gente acompanha no ambulatório que fazem reabilitação, a gente orienta que eles façam a suplementação proteica pós-exercício, para ter um estímulo da síntese de massa muscular. E aí a gente orienta que eles tragam, né, na água, diluam, ou quando chegarem em casa façam essa suplementação numa bebida líquida. Muito obrigada, Flávia. Eu vou passar uma pergunta agora para o que eu queria que o Fábio e que você comentasse. Você comentou, nós vimos pela apresentação do Fábio, né? E isso parece ser uma realidade, que os obesos que têm sarcopenia são os piores, né? São os pacientes que mais têm comprometimento, assim, do seu estado funcional, né? Aí a gente teria que fazer alguma coisa. Como é que a gente identifica esses pacientes? Qual a ferramenta? Você falou a Flávia falou na espessura da panturrilha, mas se o cara é gordo, né? Como é que eu vou fazer? Então eu queria que o Fábio comentasse um pouquinho e depois você comentasse um pouquinho a respeito disso. Como é que a gente identifica? Porque ele parece ser muito importante para a gente dar seguimento no tratamento desses pacientes. Quer começar? Eu começo? Eu começo? Então, eu até devia ter falado, na verdade, doutora Irma, que todos esses perfis desses estudos, né, e de outros na literatura, acabam sendo baseados na bioimpedância. Então, você teria até outras possibilidades de instrumentos, mas a maior parte desses estudos é baseado em bioimpedância. Então, o uso da bioimpedância acaba permitindo a identificação do indivíduo que tem a massa magra menor e que tem a massa de gordura maior,
Eu achei bastante interessante os estudos que a Flávia mostrou. Não sei se já tem evidência no sentido de saber se você consegue identificar esses indivíduos sem a necessidade de bioimpedância ou de DEXA, mas simplesmente por meio da circunferência, talvez ela vá tocar por aí. Mas nesses estudos, há necessidade da realização da bioimpedância. Então, você pode entrar aí nas polêmicas com relação aos cortes, né? O que eu vou usar de corte? Eu vou usar o percentil, eu vou usar um valor fixo? Então, você tem diferentes possibilidades na literatura, mas até onde a literatura tem indicado com a necessidade da realização da bioimpedância. A não ser que pesquisas inovadoras simplifiquem isso para a gente, né, Flávio? Exato. A circunferência da panturrilha, né, doutora Irma, ela acaba sendo uma medida fácil, rápida, de baixo custo. O meu grupo de pesquisa é super fã da circunferência da panturrilha, a gente já estudou ela em paciente hospitalizado geral e em paciente crítico, mostrando valor prognóstico, mas ela tem a limitação de que se o paciente tiver edema de membro inferior, a gente não vai poder realizar. E se o paciente for um obeso, esses pontos de corte que foram validados para a população brasileira num estudo feito em Pelotas, então bem representativo da nossa população, eles acabam não sendo fiéis para o paciente obeso. Foi publicado recentemente um estudo também pela professora Maria Cristina Gonzalez, que é quem estabeleceu esses pontos de corte para a população brasileira, com dados do estudo N-Hannes, fazendo um ajuste da circunferência da panturrilha de acordo com o índice de massa corporal, para que eu possa identificar a perda de massa muscular, mesmo naqueles indivíduos obesos, a partir da circunferência da panturrilha. Então, eles propõem um ajuste, ao invés de eu considerar a massa muscular reduzida abaixo de 34 e 33, se o indivíduo tiver um IMC maior do que 30, o valor para identificar a massa muscular reduzida ele vai ser maior, né? Tem, não vou se lembrar de cabeça, mas tem os valores específicos para cada faixa de IMC, considerando o gênero. Só que a gente não tem trabalhos que mostrem a validade disso em pacientes com diferentes condições clínicas. É até um desejo da professora Maria Cristina, a gente vai fazer uma conversa para olhar isso nos pacientes hospitalizados em geral, com bancos de dados que nós temos, e a ideia é poder ver se isso também se aplica depois para olhar a obesidade sarcopênica, porque essa é uma grande dificuldade que a gente tem no dia a dia, né, de poder identificar obesidade sarcopênica. Porque a gente não vai ter esses exames mais sofisticados na grande maioria dos locais. Na prática clínica, a gente pode pensar num exame físico. Só que qual é o problema? No paciente obeso, a gente não enxerga muitas vezes os sinais de perda de massa muscular e gordura subcutânea. E essa é a grande dificuldade, né? Tanto que às vezes a gente ouve, mas ele é obeso. Mas ele tem comprometimento nutricional e às vezes ele é um desnutrido, né? E a gente não está enxergando. Então, é um desafio muito grande a gente transpor isso para o dia a dia, a identificação da obesidade sarcopênica, com certeza. Acho que esse realmente é um ponto extremamente importante, porque também, né, eu acho que a gente sabe da literatura, né, acho que você mostrou isso, que quando o paciente está muito desnutrido, que já tem caquexia, a resposta, né, ao tratamento nutricional, ele é muito reduzido, né? E aí entra, talvez, o papel, né, de a gente estimular essa atividade com o exercício. Então, eu queria saber do Fábio, que o Fábio comentasse um pouquinho a respeito de como que vocês procedem, e talvez depois a Flávia possa comentar a experiência dela, no serviço de reabilitação, como que vocês fazem, né, para que o paciente não tenha aí um déficit energético e realmente consiga incorporar essa proteína ou essa caloria que você está dando com massa muscular, né? Sim, doutora Irma, esse é um desafio, né? Então, eu me lembro de diversos pacientes que a gente teve que tratar no nosso ambulatório, que chegavam para a realização de treinamento físico e que tinham composição corporal muito alterada. Eu sempre conto para os meus alunos, uma vez eu peguei um paciente que chegou para a gente ser avaliado com IMC de 12. Daí você fala assim, como é que você pega um paciente com IMC de 12 e coloca numa esteira ou numa bicicleta para realizar treinamento? Talvez seja mais prejudicial do que benéfico
para esse paciente. Então, assim, os programas de reabilitação, eles têm que contar com o aconselhamento e a intervenção nutricional em muitos pacientes. Tem um paciente que chega estável e com composição corporal normal, e que a gente faz o programa padrão de treinamento físico, né? Sempre o DPOC a gente vai visar alta intensidade de treinamento, né? Tem gente que se assusta com isso até hoje, mas é comum a gente sempre buscar a maior intensidade de treinamento possível no paciente com DPOC, seja 60% do pico de VO2, da capacidade máxima, da velocidade de teste da caminhada. A gente sempre busca, dentro da possibilidade metabólica do indivíduo, treinar ele na alta intensidade. Porém, esse indivíduo que chega com alterações importantes, ele não vai conseguir treinar. Então, esse é um indivíduo que a gente acaba adaptando. E eu lembro que eu conversava com a senhora, doutora Irma, você, muito tempo atrás, e a gente falava que chegaria um momento no futuro, e esse momento está chegando, em que provavelmente cada perfil de paciente vai ter um tipo de treinamento físico diferente, sabe? Não vai mais dar para usar o mesmo tipo de treinamento para talvez nem 2 ou 3 pacientes. Então, eles vão treinar em conjunto, talvez, mas cada um com a sua especificidade. Um vai ter que treinar força, talvez com uma intensidade um pouco mais baixa, já o perfil daquele outro ali vai indicar que ele treine força, talvez, numa porcentagem um pouco mais alta de carga. Outro talvez nem precise fazer treinamento de força, vai ter o foco maior no treinamento aeróbio. Tem outro que não vai poder realizar treinamento aeróbio durante um bom tempo, por causa do gasto energético, talvez vai ter que começar em atividades bem mais leves e funcionais. Então, a gente está caminhando, eu acho, doutora, para uma situação em que a prescrição de treinamento físico vai ser tão individualizada, né, que os pacientes vão se exercitar em conjunto, porém, cada um com suas modalidades diferentes, não vai dar mais para fazer um pacote único que sirva a todos os pacientes, e muito menos uma intensidade de carga que sirva a todos os pacientes. Então, tem perfis de pacientes que não vão conseguir treinar naquela intensidade que a gente sempre busca, que é a ideal, e adaptações têm que ser feitas, seja na carga do treinamento de força, seja na carga do treinamento aeróbico, ou até com a inserção de outras modalidades que podem suprir essas duas. Agora, em nenhuma dessas situações, só para finalizar o raciocínio, né, se o paciente tiver composição corporal muito alterada, a gente vai conseguir seguir em frente sem o aconselhamento nutricional, né? A gente tem que ter uma certa segurança no treinamento para poder realizar treinamento na intensidade adequada com os pacientes. Você quer complementar, Flávia, com alguma coisa nesse sentido na nutrição aí para os pacientes na reabilitação? Eu acho que é um pouco do que o Fábio falou, e ali na reabilitação a gente acaba tendo essa conversa muito próxima com a fisioterapeuta, né? É uma parceria muito rica para ver o que precisa. E a gente não trabalha com plano alimentar prescritivo, com dieta ali na reabilitação. A gente trabalha com metas terapêuticas. A gente identifica problemas nutricionais relacionados à ingestão alimentar a partir desses registros que o paciente traz. A gente faz uma avaliação nutricional detalhada, ali a gente faz bioimpedância e a antropometria completa. E aí, com base nessa avaliação nutricional detalhada e no consumo alimentar, a gente identifica quais os 3 ou 4 principais problemas relacionados ao domínio e ingestão, que em geral tá o problema ingestão de proteína subótima, e aí a gente vai fazer orientações específicas de mudanças no padrão alimentar, nada muito prescritivo para a grande maioria dos pacientes. Em alguns casos a gente trabalha com prescrição, mas na grande maioria das vezes não, e é interessante que a adesão deles acaba sendo muito maior. Eles saem da consulta com a nutricionista e vão lá falar para a nossa fisioterapeuta que vai ser muito fácil, porque a nutricionista pediu para ele mudar só 3 coisas. Então, eles acabam tendo uma boa adesão e, em alguns casos, a gente ajusta, porque, infelizmente, o paciente, como a população em geral, acaba tendo um padrão alimentar mais desordenado. E, às vezes, com pequenas mudanças, a gente já consegue ter uma melhor distribuição dos macronutrientes, aumentar o aporte calórico para aquele que precisa, reduzir o aporte calórico para o que precisa perder massa gordurosa, com pequenas mudanças. Eles retornam, a gente avalia a adesão às metas, refaz a avaliação nutricional e vê se precisa estabelecer novas metas. Tem funcionado bem, ao invés de trabalhar com um plano alimentar prescritivo.
Então, Flávia, tem um comentário aqui no bate-papo do Marcelo, que foi seu ex-residente, né? Lá, ele te dá parabéns também pela aula. E ele comenta aqui uma coisa que que é real, que agora está ainda pior, né? Que esses pacientes realmente têm poucos recursos, né? Poucas condições de ir ao nutricionista, ou até de comprar alimentos agora, né? É difícil isso. Então ele fala assim, o que é de mais simples que a gente poderia fazer para ajudar, né? Para ajudar a melhorar a dieta desses pacientes? Uma orientação bem simples que não custasse tanto, né? Levando em consideração essas nossas condições agora. Obrigada, Marcelo. Eu trabalhei 5 anos no Hospital Conceição, então eu conheço bem a tua clientela e o quão difícil é propor um plano ideal para os pacientes, porque o nível socioeconômico deles é muito baixo, né? Isso é a realidade de muitos outros lugares também. Se a gente for pensar nesse paciente com DPOC, que é mais debilitado, que tem um comprometimento maior do estado nutricional, que a gente vai precisar aumentar aporte calórico, a gente pode pensar em orientações que estimulem o aumento do consumo de energia sem precisar que eles comam demais. Uma das estratégias que a gente pode adotar é pedir para ele colocar uma colher de sopa de óleo no prato de comida servido, né? Porque aí eu vou aumentar a densidade calórica dessa refeição, não vou acrescentar tanto custo. Lá no Conceição, a gente orientava para os pacientes também suplementos caseiros, porque as pessoas ficam muito apegadas a suplementos industrializados que têm um custo elevado. Um suplemento de 200 ml, tu não vai conseguir por menos de R$15. Né? Então, o que a gente orientava? Eu tinha receitas que eu dava para eles em que eles iam misturar água ou leite com a fruta que tivesse, com uma colher de sopa de óleo, com maisena ou alguma aveia, se possível, bater no liquidificador e tomar. A gente consegue, com suplemento caseiro, fornecer 500 calorias e em torno de 35 gramas de proteína. Né? E isso a gente passava para os pacientes no domicílio, a equipe médica orientava, eu trabalhei um tempo no programa de atenção domiciliar e esse tipo de suplementação funcionava muito bem. Gerava um volume aí de 300 ml, mas é muito, Flávia, eles cansam, eles não vão conseguir tomar tudo, não tem problema, eles podem deixar na geladeira e ir tomando ao longo do dia essa carga aí que a gente consegue dar 500 calorias e 35 gramas de proteína com alimentos normais. Outra forma de aumentar o consumo de proteína é pedir para ele adicionar leite em pó no café com leite, né? Que aí a gente aumenta aporte calórico e proteico sem aumentar o volume da refeição, que pode fazer com que ele não consiga consumir. Muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso encontro. Eu vou só solicitar para você, Flávia, ser bem rápida numa questão, que é a seguinte, a gente realmente menospreza um pouco a questão da dieta, né, e da suplementação no indivíduo internado. Então, eu queria que você falasse, olha, tem algum instrumento fácil que você consiga usar para identificar risco nutricional nesses pacientes e que você possa aplicar à beira do leito nesses pacientes, para você identificar e, pelo menos naquele paciente, chamar nutricionista para fazer uma orientação? Tem. Inclusive, a gente tem um trabalho que foi submetido agora para publicação que a gente mostra que essa ferramenta ela acaba sendo bastante acurada para avaliar risco nutricional no paciente com DPOC e que qualquer pessoa pode aplicar porque ela tem 3 perguntas. 2, na verdade. Perdeu peso de forma não intencional nos últimos meses? Está comendo menos por falta de apetite? Se a resposta for sim para as 2 perguntas, esse paciente tem risco nutricional e ele precisa ser visto por uma nutricionista para uma avaliação mais detalhada, que é a ferramenta MST, Malnutrition Screening Tool.
Eu acho que isso é muito importante, né? Tanto em nível ambulatorial quanto em nível internado, né? Isso é uma questão extremamente importante, porque a gente acaba deixando isso passar e você às vezes nem vê o peso do paciente no prontuário, né? Então, acho que isso é muito importante que a gente tenha esse registro. Bom, então, gente, olha, eu vou agradecer mais uma vez. Eu ficaria aqui conversando com vocês mais umas 2 horas, porque eu adoro esse assunto, eu acho que é um assunto muito importante e é bom a gente trazer esses saberes complementares, né, juntos e a gente realmente trabalhar junto. Acho que isso é muito importante. Então, eu vou abrir agora para vocês aí fazerem as considerações finais. A doutora Marli agradece aos dois aí pelas apresentações, muitas outras pessoas também aqui estão agradecendo muito o conteúdo das palestras, porque realmente foi um nível muito bom, muito bom. Eu fiquei muito contente, muito feliz, agradeço muito vocês e quero que vocês façam aí umas considerações finais, dê alguma recomendação, alguma coisa assim. Então, vamos começar pelas mulheres, viu, Fábio? Vamos lá, Flávia. Eu acho que a principal recomendação acho que talvez é essa, né? Perguntem para o paciente se ele perdeu peso nos últimos 6 meses, se essa perda não foi intencional e se ele está comendo menos. E se ele tiver perdido peso nos últimos 6 meses, mesmo ele tendo um IMC de 35, isso precisa acender um sinal de alerta, porque essa perda de peso vai vir acompanhada de perda de massa muscular e isso vai estar associado a um pior prognóstico e a gente vai precisar intervir. E aí, conversem com a equipe, se possível, para poder fazer essa intervenção conjunta que o resultado vai ter mais sucesso, né? Obrigada, Fábio. Fábio, suas últimas palavras aí, hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Também muito produtiva para a minha sessão, fiquei super feliz, aprendi bastante também. E as minhas últimas palavras são, acho que a gente gostaria de dar uma palavra de encorajamento para a gente pensar em 2 coisas. A gente pensar em cooperação multiprofissional, né? A gente percebeu hoje o quanto uma coisa influencia na outra e o quanto a parceria provavelmente vai trazer resultados otimizados em relação a intervenções isoladas. Eu acho fundamental e eu me encanto cada vez mais com o trabalho multiprofissional, né? Então, é uma questão sine qua non. E a outra palavra que eu gostaria de exaltar é a palavra ciência. Então, que a gente siga cada vez mais buscando ciência de qualidade, mesmo em tempos difíceis como nós estamos vivendo, que a cooperação e a ciência nos tragam para um lugar melhor, o quanto antes. Bom, eu quero agradecer vocês dois, porque assim, vocês dois deram uma aula de ciência aqui hoje, né? Vocês mostraram que são brasileiros, né? Que vivem nesse país difícil, mas que mesmo assim não abaixaram a cabeça, continuaram fazendo as suas pesquisas, continuaram orientando os seus alunos, né? E estão aí com uma produção altamente de nível e importante para nós, né? Então, acho que eu só posso realmente agradecer demais. E quanto ao trabalho multiprofissional e conhecer em conjunto, né? Você sabe muito bem que eu acho que essa é a melhor maneira de trabalhar sempre, né? Porque eu acho que é a única maneira que a gente tem de trabalhar junto. Então, nós vamos realmente persistir. A gente vai tropeçando, vai encontrando dificuldades, mas a gente vai persistir nessa linha. Então, muito obrigada assistência, obrigado de novo aos nossos colaboradores, nossos patrocinadores, Axê, Bayer, Behringer, Chiesi, Glenmark, Janssen, Sanofi, Vertex e Zodiac, e até a próxima. Então, gente, muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Valeu.